chest. Get, gotta get out my mouth, just turning somersault. Fala galerinha, bora lá? Bora fechar esse bloco de revisão massa que a gente fez. Ó, vou fechar com análise combinatória. Pensa aqui comigo. Um jovem possui em seu guarda-roupa 4 blusas, 3 calças, 2 tênis, 3 sapatos sociais. Para sair, ele decide vestir uma blusa, uma calça e escolher apenas um tipo de calçado, que pode ser um tênis ou um sapato, mas nunca os dois ao mesmo tempo, obviamente, né? Calçar o tênis e calçar o sapato. Não, não dá. De quantas formas diferentes ele pode se vestir, considerando todas as combinações possíveis? Se liga só, como que a gente vai fazer trabalhar esse tipo de ideia? Para começar, eu preciso que você entenda o princípio fundamental da contagem. O que é o princípio fundamental da contagem, professor? É o seguinte, PFC, que é o princípio fundamental da contagem. Cara, pensa comigo. Se eu tenho 4 blusas e 3 calças, de quantas maneiras eu consigo me vestir botando uma blusa e uma calça? Se liga só, é só você multiplicar 4 vezes 3, 12 maneiras. Por quê? Porque para cada blusa, para cada 4, eu tenho 4 blusas e 3 calças. Para cada blusa, pensa que são as minhas blusas, esses pontinhos, blusas e aqui as calças, ok? Para cada blusa eu vou ter uma, duas, três. Eu vou ter 3 possibilidades. Então, 3, uma, aqui para baixo. 2, 3 possibilidades e para a última 3 possibilidades. O que eu quero que você entenda é, se eu pego 4 vezes as 3 possibilidades, vou ter um total de 12 formas de me vestir. 12 combinações de blusa com calça. De boa? Então é isso que rege o meu princípio fundamental da contagem. Então eu vou multiplicar. É o princípio multiplicativo que a gente chama da combinatória. Ok? Perfeito. Mas nem sempre eu vou multiplicar. A minha multiplicação ela vai ser feita sempre quando eu tiver essa ideia do E. Eu vou escolher uma blusa e uma calça, ok? E. Multiplica, ok? Quando eu tenho a ideia do ou, em vez de multiplicar, eu vou somar. Por exemplo, eu tenho que escolher alguma coisa para botar no meu pé. Então eu vou escolher entre o tênis e o sapato. Fechou? Se eu tenho 2 tênis e 3 sapatos, professor, entendi. Então se você tem 2 tênis e 3 sapatos, pelo princípio fundamental vai ser 2 vezes 3, você vai ter 6 formas de conseguir se vestir. O pé. Não, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Não é assim. Cara, se você tem 2 tênis e 3 sapatos, de quantas maneiras você pode escolher? É só você pensar. Eu tenho 2 aqui, 3 aqui, ao todo eu tenho 5 disponíveis, ok? Então aqui seria 5. Porque aqui a gente não vai utilizar o princípio multiplicativo, não é um e, é um ou. Então no ou a gente soma, fechou? Então, ó, ou a gente soma. Deixa eu colocar aqui, soma. E no e a gente multiplica. Deixa eu colocar aqui a outra cor. Mu. Esse U ficou feio. Multiplica. Beleza? Essa que é a ideia. Então, ó, de quantas maneiras eu posso escolher um calçado? De 5 maneiras, ok? Aí vamos lá, de quantas maneiras ele pode se vestir? Considerando todas as combinações possíveis. Uai, bora utilizar o que a gente acabou de ver. Para ele se vestir, ele vai ter que escolher o quê? Ele vai ter que escolher alguma coisa para alguma blusa. Ele vai ter que escolher uma calça. E ele vai escolher alguma coisa para o pé. Fechou? Então, maravilha. Ele tem que escolher um e outro, ok? Então a gente vai usar o princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem. Quantas blusas eu tenho? Pô, 4 blusas disponíveis. Quantas calças? Eu tenho 3 calças disponíveis. E quantas coisas para o pé? Pô, posso usar tênis ou sapato. Essa ideia do ou, então eu vou somar 2 mais 3. Então eu tenho 5 coisas para o meu pé. Então aqui eu vou colocar 5. Multiplicando todo mundo, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5 vai dar 60. Ok? 60. É isso mesmo? Bora ver, bora ver, bora ver. 4 vezes 3 dá 12.
12. 12 vezes 5 dá 60. É isso mesmo. Então, de quantas formas diferentes ele pode se vestir considerando todas as combinações possíveis? Uai, 4 blusas, 3 calças, 5 coisas pro pé, 60 possibilidades. Então aí, ó, o gabarito é letra... Isso mesmo, é a letra F. Letra F, 60. Beleza? Então, 60 formas de se vestir. Ok, galerinha? Tamo junto? Bora para a próxima questão. Pense aqui comigo. Na próxima questão a gente vai trabalhar a ideia de permutação. A permutação é o caso que a gente tem a mesma quantidade de elementos e a gente vai trocar a posição desses elementos. A gente utiliza muito isso com ideia de anagrama, né? Que é quantas palavras eu consigo formar com as mesmas letras, né? Então, por exemplo, palavra cola. Cola é um anagrama da palavra louca, sei lá. Elas têm as mesmas letras, ok? Então eu só estou trocando as posições das minhas letras. E como que eu sei quantas anagramas uma palavra tem? Uai, meu filho, não tem muito o que você pensar. É só você pensar o seguinte. Para eu formar um anagrama, ele vai ter a mesma quantidade de letras. Ele vai ter que ter 4 letras, ok? E, por exemplo, se eu tenho C-O-L-A, eu tenho 4 letras disponíveis para colocar aqui. Depois eu vou ter 3 disponíveis para colocar aqui, outras 2 para colocar aqui, ou uma que sobra para colocar aqui. Como eu tenho que formar uma palavra, eu vou precisar das 4 letras, então eu tenho que escolher uma para cá, e uma para cá, uma para cá, e uma para cá. Então sempre usando o e, então vai ser o princípio multiplicativo. Então quantas permutações, quantos anagramas eu vou ter? 4 vezes 3 vezes 2. Show? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então eu vou ter 24 anagramas que eu posso formar com C, O, L e A. Show? Louca é uma delas. Bora ver outra. Calo. Calo é outra delas. Tá dentro dessas 24. Beleza? Show de bola. Aí, por exemplo, palavra casa. Quantos anagramas a palavra casa tem? Só você pensar, ó, casa. Eu vou ter o anagrama CSAA, acas. Então eu tenho vários, né? Só que o detalhe é, como eu tenho 2 As, isso vai meio que atrapalhar minha contagem. Eu vou ter elementos repetidos. Então isso aí vai virar uma permutação com elementos repetidos. Cuidado quando tem esses casos de permutação com elemento repetido, ok? Antes de ir para permutação com elemento repetido, eu quero fazer só um comentário. Você viu que aqui apareceu 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? Isso me dá a seguinte ideia. Como ele era uma permutação de 4 letras, então a gente pode denotar por esse símbolo, P de 4. A permutação de 4 elementos, ela aqui foi 4 vezes 3 vezes 1, que é a mesma coisa que isso, 4 fatorial. 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 1. 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 1. Ok? Então sempre eu posso generalizar essa ideia para o seguinte. A permutação de n elementos, quando eu só estou trocando ele de posição, vai ser igual a n fatorial. Beleza? Como é que ficaria então esse caso do casa? Ele seria também então 4 fatorial? Permutação de 4 daria 4 fatorial? Não. Sabe por quê? Porque eu vou ter os dois anagramas que representam a mesma coisa. Eu vou poder, por exemplo, pensa que é casa, assim. Eu estou diferenciando os As. Eu vou ter o CS A azul, A preto, mas eu teria o CS A, o A azul sendo o segundo. Mas você concorda que é a mesma coisa esse e esse daqui? Então eu vou acabar contando 2 vezes se eu não diferenciar esses As. Ok? Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer um método de contagem diferente, que é a permutação com repetição de elementos. Como que funciona a permutação com repetição? Deixa eu apagar aqui para ficar legal. Como que funciona? A permutação com repetição de elementos, você vai pegar a permutação normal
E você vai colocar aqui em cima no cantinho quantos elementos estão repetindo. Então aqui ó, eu tenho o A que está repetindo duas vezes na permutação de 4 com repetição de 2. É isso que indica. E aqui você vai dividir por 2 fatorial. Ok? Show de bola. Que é esse 2 que está aqui em cima. Se fossem 3 elementos, então seria a ideia, 3 fatorial. Aí vai ficar, então, 4 fatorial dividido por 2 fatorial. Então vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dividido por 2 vezes 1. 2 vezes 1. Cancela esses termos aqui, vai ficar 4 vezes 3, vai dar 12. Fechou? Fez sentido? Maravilha. Tem que fazer sentido os trens, né? Se não fizer sentido, você tem que pegar, volta aí na aulinha e aí a gente segue. Fechou? Volta na aulinha, revisa, dá uma olhada com calma e aí você segue quando fizer sentido mesmo. Beleza? Show de bola. Então, essa aqui é a ideia que eu queria passar para você de anagrama. Tem mais uma parte que eu acho que vale a pena a gente comentar, que é a seguinte: pode ser que a pergunta que ele faça seja a seguinte: quantos anagramas da palavra cola começam com CO, ok? Então, o que que a gente vai pensar? Então, os que começam com CO, então vai ser COLA, mas também pode ser COAL, ok? E eu só tenho essas possibilidades, porque eu quero que seja CO, né? Pô, professor, como é que a gente vai pensar nessa possibilidade que o C e o O eles sempre ficam juntos? Ah, a possibilidade do CO sempre ficar junto também vai ter o seguinte: eu vou poder ter o A, C, O, L, L, C, O, A, ok? Você concorda comigo que o C e o L estão sempre andando juntos? Então é como se eles formassem uma única letra, um bloco que a gente chama. E eu vou ter também a possibilidade do ALCO e do LACO. Então a pergunta seria: quantos anagramas da palavra cola eu tenho de modo que o C e o O aparecem juntos e nessa ordem? O C depois o O. Ao todo a gente viu que são 1, 2, 3, 4, 5, 6 anagramas. Mas como é que a gente faria essa conta pensando? Se liga só o que você faria. Você pensaria o seguinte, que é como se o C e o O eles formassem um bloco. Então isso é um bloco e eu teria as outras letras, o L e o A. Ao todo, isso então seria uma troca de posição entre essas três coisas. Ok? Então seria uma permutação de três elementos. E a permutação de três elementos é o quê? 3 fatorial. Ok? E 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Aí, ó, o 6 que a gente acabou de ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Outra variação dessa questão que a gente acabou de comentar aqui agora seria se eu perguntasse quantos anagramas a letra C está junto da letra O. Então, você viu que eu perguntei a letra C junto da letra O, não disse que elas têm que estar nessa ordem juntas? Então, eu poderia ter a variação desse cola para virar o, o AOCLA. Ok? Então, eu poderia ter OCLA. O O e o C, eles iriam ficar juntos, né? Nessa outra, eu teria o OCAL. Então, para cada uma dessas, eu estou ganhando outra possibilidade. Então, ao todo, em vez de ter 6, eu teria 12. E como que eu descubro isso matematicamente, professor? Então, a pergunta para você responder assim seria a seguinte: eu estaria te perguntando, ó, quantos anagramas da palavra cola a letra C aparece junto da letra O? Enfim, não importa a ordem, né? Pode ser CO, pode ser OC. Como que você pensaria? Pô, então eu vou ter que trabalhar
com os blocos, do mesmo jeito que a gente pensou em cima. Então o C e o O vão ter que estar juntos. Vou ter o L e o A. Só que o C e o O sempre tem que estar juntos num bloco. Então eu vou ter a permutação de 3 elementos, que vai ser 3 fatorial. Só que ao mesmo tempo, o C e o O eles podem trocar de posição aqui dentro. Ou seja, eu tenho que considerar a permutação entre esses três componentes e, olha o e multiplica e a permutação entre o C e o O. Permutação desses dois elementos lá dentro do meu bloco. Então é a permutação de 3 vezes a permutação de 2. Um e outro. Então vai ficar 3 fatorial vezes 2 fatorial. 3 fatorial dá 6. 2 fatorial dá 2. 6 vezes 2 dá 12. Então, ao todo eu vou ter 12 possibilidades para esse tipo de questão. Então, isso aqui é já outra ideia que a gente está abordando. Maravilha? Então, essas questões são bem clássicas. Essa questão de anagrama sempre acaba pedindo esse tipo de questão. Ó, presta atenção nessas ideias que eu passei. Cara, essa aula foi super completa sobre permutação. Fechou? Anota no seu caderno, escreve esses comentários que eu fiz, que eles são importantes, e bora pra cima, ok? Pra gente dar uma continuidade e finalizar mais esse bloco. Segura aí, vai beber água, dá uma respirada e bora comigo pra próxima.